Então, se lhe falta um parafuso, vai te faltar também. Eu sou o desparafusado com ela. Hello? Então vamos fazer acontecer. Pegou mais umas malucas da igreja. Acho que a primeira maluca que a pastora falou foi a Maria Fausta, né? A primeira maluca também. Filha, a tua mãe está com um desejo no coração. Outra também, que lhe falta um parafuso na cabeça. E ela, tá bem, mãe. Vamos fazer acontecer. Acho que foi uma assim a resposta dela, né? Nem mais um, nem mais dois, nem mais três. Mãe, vamos fazer acontecer. É fazível, né? Bem seca a resposta. E aquela, acho que foi pessoalmente ou foi ao telefone? Foi pessoalmente? Ah, foi no WhatsApp, né? E eu já estou imaginando ela fazer aquela cara do tipo, vamos nessa luta. Hello? Eu acredito que ela também do outro lado. Sim, a mãe também está exagerando. Agora é isso. Agora é aí onde ela quer nos conduzir. Mas veja, quando o desejo está lá, eu quero que vocês percebam que alguns desejos são corretos, eles não precisarão ser trazidos ao nosso coração diretamente por Deus. Às vezes é só necessário que haja ambição. Porque eu tenho esse carro, eu quero comprar um carro melhor. Eu estou nessa categoria, eu quero mudar de categoria. Eu estou a faturar isso, eu quero faturar 2, 3, 4, 5 vezes mais. Não, eu estou nesse nível espiritual, eu também quero chegar no nível espiritual de que eu vejo anjo. Você vai para as nossas igrejas, nós somos igrejas pentecostais, e no pentecostalismo uma das características principais é o sobrenatural. E você está cheio de homens e mulheres nas igrejas pentecostais que não acreditam, irmã Amélia, e nem têm o desejo de viver o sobrenatural. Que pentecostal é você? Que não diz assim, Senhor, o que estás a fazer na vida de Maria, faz na minha. Aquilo que aconteceu com Jacó, eu também quero ver. E as pessoas vêm para as nossas igrejas por vir. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai... A minha mãe e o meu pai espiritual, eles têm uma fala que eu capto muito. Que eles dizem, Deus move-se com os que se movem. Deus anda com os que andam. E ouça o que eu vou falar. E eu acredito no nome de Jesus que muito do crescimento que nós não estamos a alcançar em várias áreas da nossa vida é porque o desejo para tal não está lá. Mas eu oro que depois dessa manhã haja uma restauração na nossa forma de pensar, haja uma restauração na nossa visão, haja uma restauração no nosso mindset, haja uma restauração no nosso coração e que a gente possa sair daqui com a ambição e o objetivo de fazer mais por Deus, para Deus e com a força e a ajuda de Deus em nós, em nome de Jesus. O problema não é que Deus não pode realizar, o problema é que nós deixamos de crer. O problema não é que Deus não pode operar, o problema é que nós deixamos de ter expectativas em coisas grandes. Porque essa mensagem, antes dela ter vindo para vocês, ela veio para mim. Essa mensagem, antes dela falar para o vosso coração, ela falou para o meu. O que é que o Senhor quer trazer para nós, para a nossa mente, para o nosso coração hoje, amados irmãos? Eu vos levo para onde vocês creem. Deus disse a Jeremias, os meus pensamentos são o quê? Mais altos do que os vossos. Eu sei que o meu pensamento não é de vos dar só o que eu quero, mas o fim que vocês desejam. No final do dia, o próprio pensamento de Deus é para nos dar o fim que nós desejamos. Então eu vos levo até onde vocês creem. Eu vos levo até onde vocês querem. Eu vos levo até o limite do alcance da vossa expectativa no meu operar. Eu posso curar o VH, mas se você deixou de acreditar nisso, eu não vou curar o VH. Eu posso tirar o teu filho da droga, se você deixou de acreditar nisso, eu não vou tirar o teu filho da droga. Eu posso tirar tua filha, tua irmã, tua sobrinha da prostituição, se você deixou de crer nisso, eu não vou operar nisso. Eu posso impactar tua carreira, se você deixou de crer nisso, eu não vou impactar tua carreira. Você sabia, e eu já ouvi histórias de várias pessoas, que a riqueza visitou a vida deles quando eles foram para a reforma?
Ou alguém me dá amém? Mas se nós olharmos para o padrão, nosso padrão cultural, o que é que te dizem quando você vai para a reforma? Você já não tem mais nada para contribuir. Cara, você está louco. Eu com 60 e pouco anos não tenho mais nada para contribuir. Eu com 70 e pouco anos não tenho mais nada para contribuir. Eu vi um vídeo de um cara, vocês devem conhecer esse jovem, um jovem, acho que ele deve ser americano, é americano, ou britânico, mas ele grava muitos vídeos nos Estados Unidos. Aquele jovem que pergunta nas pessoas o que é que você faz para ser rico, quando é que você se tornou milionário. Quem já viu esse jovem? Um jovem, é americano, não é? É americano ele, não é? Ok. E ele entrevistou um senhor extremamente saudável, 90 e poucos anos e rico. Qual é a diferença? O que está a levar pessoas com 70 e poucos anos a fazerem milhões? E viemos aqui para a África, se você tem 70 e poucos anos, só serve para chamar a avó. Eu já contei talvez nessa igreja, já contei, não é talvez, essa aqui eu já contei. E vocês conhecem a história do homem do KFC. O homem do KFC se tornou rico com quantos anos? Quando é que ele lançou a marca KFC? Se a memória não me falha, deve ser 72 anos. Alguém faz Google rápido aí. Se a memória não me falha, deve ser 72 ou 60 e poucos. O cara já era velho. Havia, essa memória não me falha, crise industrial, alguma coisa assim. As fábricas começaram a fechar. Ele começou a vender frango frito. E daqui a nada incrementou uma receita, montou uma estrutura, começou a fazer delivery, pum! Hoje está em quase todos os países. Acho que é só no Congo ainda que não chegou o KFC. Eu estou a falar porque já estive lá, nos dois Congos. Não vi KFC. Não chegou ainda, né? Quantos anos? 62. Aqui 62 é avô já. Se a tua casa tem quintal, te cavam lá uma zona, fazes uma lavra para capinar. E o outro foi ficar milionário com 60 e poucos anos. 73, né? 73 anos, começou com 72, não é? Aqui 72 é cavavô. Para cuidar dos netos, ficar numa cadeira de fita, apanhar as moscas à volta. Avô. O problema não é a idade, o problema é o desejo. Eu disse, o problema não é a idade, o problema é a ambição. Eu sou muito novo para isso, o problema não é a idade, o problema é o desejo. Eu sou muito pequeno para isso, o problema não é a idade, o problema é a ambição. Eu sou velho demais para isso, o problema não é a idade, o problema é a falta de desejo. Falta de desejo. Que haja em nós um desejo ardente por crescimento em várias áreas e segmentos da nossa vida, no nome de Jesus. Não perca o desejo de crescer. Quando nós estamos a falar de crescer, nós também estamos a falar de florescer. Porque crescimento é frutificação. E a Bíblia fala que nisso é glorificado o vosso Pai, que dês fruto. Não perca o desejo de crescer. Mas há uma verdade sobre o crescimento que muitos de nós, às vezes até nem falamos, mesmo aqui nas nossas igrejas, às vezes nem falamos tanto sobre ela. E há uma verdade sobre o crescimento que muitos de nós fugimos. Alguém diga, que verdade é essa, pastor? Não sentia você. Alguém diga, que verdade é essa, pastor? Escute e escreva se possível. Crescer dói. Crescer custa. Vamos ser sinceros aqui. Quantos de nós já dissemos qualquer coisa como: nada, mas valeu voltar a ser criança. Quem me dera eu ser criança. Quem me dera eu voltar a depender do meu pai e da minha mãe. Eu também. Mas você sabe que se você tivesse a depender do teu pai e da tua mãe, não terias o teu carro próprio.
Há um carro que veio porque você cresceu. Você sabe que se você tivesse a depender do teu pai e da tua mãe, não estarias a trabalhar no local e ter o teu salário. Há um resultado que veio porque você... Se você fosse ainda aquele pequeno bebê, lá na casa da mamã, com 11, 12 anos, não teria os filhos e as filhas que você teve. Esse resultado veio porque você... Há viagens que você fez e você só conseguiu fazer porque você cresceu. Porque talvez se dependesse do papai e da mamãe, essa viagem nunca aconteceria. Hello? O príncipe encantado com o qual você se apaixonou, criança não pode se apaixonar. Criança, quando vem conversa de paixão, você tem que cortar isso. Paixão é para gente adulta. Amém? Nesse grupo aqui. Então, nós crescemos, Jesus Cristo. Os 20 e poucos estão ali, os 30 e poucos estão ali, os 40 e poucos estão ali. E a jornada desse crescimento traz consigo outros processos difíceis. Mas veja, no final do dia, a autonomia conquistada pelo crescimento vale a pena. E eu quero que você saiba que sempre que você for visitado... Não sei se eu posso falar isso aqui. Eu vou falar, só posso... Já ouvi a pastora me calhar. A pastora diz que eu não termino as falas, e é verdade. Às vezes eu não termino. Então deixa eu terminar a fala para depois contar a história. Sempre que você desejar crescer, mas isso é bom, né? Quando você comete o erro, você já pensa, errei. Né? Porque é pior quando te arrepende. Eu faço parte daqueles que, às vezes, ouvir repreensão não é bom, mas é necessário. Mas ela dizendo, sempre que você tiver o desejo de crescer, você vai passar por uma dor necessária. E essa dor é aquilo que nós chamamos de processo. Mas vale a pena passar por ela, porque veja, ela esconde glórias que só depois dela você vai alcançar. Eu estava a dizer, agora antes de vir para o culto, nós estávamos a resolver alguns pagamentos ainda agora de manhã. O senhor da carrinha que foi buscar o material, as mesas que foram se buscar em cima da hora, porque as mesas não chegaram, porque a Albeira Fausta não coordenou bem isso, e mais não sei o que não sei o que. Então a Estrela ligou para mim, estávamos a falar, e ela está ouvindo um som assim de fundo, está a dizer, filha, tu estás na igreja? Não, pai, estou mesmo em casa. Eu falei, é esse culto? Não, pai, eu volto, meti no fundo. Ah, ok, tá bom. Ah, qual é o tema? Não, aquele valor refletiu também já não tem. Já não tem. Não tem como. Não, pai, porque pagamos aquelas cadeiras que fomos buscar nas mesas, que isso e aquilo e aquilo outro. E pai, e vou fazer também uma lista das coisas que faltam pagar. Para mandar para o pai, eu falei, está parado no nome de Jesus. Eu disse, Estela, até nessa hora de manhã eu estou para o culto. Para com isso. Mas veja aí, eu acordei ainda excited. Eu não sei quanto vocês, mas eu ainda estou como aqueles que sonham. E nós fizemos mesmo acontecer isso. Vocês não têm noção. Isso não é nada para vocês. Para mim é. Então eu acordei, eu ainda estava a pensar na fera. Jesus, a fera aconteceu. O som do anjo estava podre, mas a fera aconteceu. A energia estava disparada da hora, mas a fera... Eram detalhes, está tudo bem, mas a fera... E nos cuiou. Nos cuiou, bué. E estou a falar mesmo toda hora da fera para doer naqueles que não foram. Para doer, para eles perceberem que perderam. Não perderam? Não, vocês que foram, os que não foram, não perderam? Perderam. Fala para o irmão do teu lado, fala assim, você não foi, perdeste. Você perdeu. Fala, você perdeu. Mas agora veja, a glória da realização do evento está a trazer dores. Sexta-feira, 2h da manhã, nós estamos sentados no parque. Acho que só tinham já 3 pessoas. Era eu, a pastora, a Estrela, 2h e pouco.
estamos a ver uma série de coisas que não estão feitas, que não estão montadas, e outras que nem estão lá. Eu já estou a chorar por dentro, mas sério, eu estava a sentir a minha alma agoniada, a chorar por dentro, a pastora a chorar por fora. Mas a necessidade que você tem que enfrentar se você quer passar para um outro nível em alguma área ou em alguma fase da tua vida. Crescer dói, crescer custa, mas o processo que vai te levar ao crescimento, em alguma fase, é necessário ser enfrentado. Vale a pena, veja aí, encarar essa jornada. Vale a pena passar por esse vale. Vale a pena lidar com essas dores. E haverá vezes que você vai estar muito próximo de alcançar o objetivo, mas a dor será tanta que você vai querer desistir. Mas eu oro para que a mesma energia e força que esteve com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele só precisava negar e dizer: eu não sou Deus, eu não sou filho de Deus, eu rejeito tudo isso, eu preciso da vossa ajuda. Mas Ele foi até o fim, e por isso a Bíblia fala que foi dado um nome acima de todos os nomes. Eu oro para que a mesma energia, a mesma força, a mesma fé, a mesma motivação, o mesmo Espírito possa ser ministrado sobre cada um de nós. E por mais pesada que for alguma cruz, por mais dolorosa que for alguma jornada, que haja força sobre ti para não desistir e para não recuar, que você chegue até ao fim, em nome de Jesus. Me dá um amém. Crescer dói, crescer custa, mas por favor, eu quero falar para vocês nessa manhã: aguente o processo que vai te levar ao crescimento desejado na vida profissional. Aguente o processo que vai te levar ao crescimento desejado na vida financeira. Aguente o processo que vai te levar ao crescimento desejado na vida espiritual, na tua família, na restauração dela, na vida sentimental, seja em que área for. Se vier um processo doloroso, a minha mensagem para ti: aguente o processo que vai te levar ao crescimento desejado. Aguente o processo que vai te levar ao crescimento desejado. Eu ainda não construí casa, mas quem já construiu casa própria sabe que não é fácil. Mas já fiz obras aqui nessa igreja e também sei que não é fácil. Não é fácil de tal maneira que eu ia comprar blocos aqui. Acho que os blocos compramos para fazer o quê? Para fazer o altar, né? Só foi aqui que foi bloco. No quintal aí no chão também metemos. Ok. Acho que metemos também um pouco aí no chão onde foram as chapas. De tal maneira que eu ia comprar bloco de quê? De cupapata. Cupapata, aquelas motas de 3 rodas. Porque era necessário passar por esse processo para ter esse espaço minimamente utilizável. Quem já construiu casa sabe o quão difícil é. Porque às vezes o que você tem no teu coração é o quê? É o desejo de ter até 3, até 12, até 4, a casa com piscina, o resto do chão, primeiro andar. E às vezes tudo que você tem é o terreno. E às vezes há uma fase da obra, que você coloca dinheiro. Eu passei por isso aqui nessa igreja. Que você coloca tanto dinheiro, e parece que não está acontecendo nada na obra. Todos os dias que você está vendo pessoas a trabalharem, mas parece que meteram pause, sabe, na obra. E todos pararam, parece que é só você que está vivo a andar. E há vezes que você senta. Eu tenho alguns vídeos que a pastora me fazia. Eu sentava aqui na escada, metia os meus fones. Eu não sabia se eu louvava, se eu chorava, se eu orava, se eu reclamava com Deus. Eu estava a ficar maluco, o cabelo começou a crescer, a barba começou a ficar desarrumada. Já não tinha mais vaidade, já não se produzia. Eu estava a ficar um autêntico pedreiro. A cabeça queimava, irmãos, a cabeça queimava. Havia momentos que nem dava vontade de vir para a obra, porque os pedreiros, eles olham para ti e eles levantam tema. Havia vezes que você já fez uma obra, um trabalho, que eles vão ter que recuar o trabalho, porque não estava bem feito, ou porque whatever else. E muitas vezes dá vontade, sabe de fazer o quê? Quem sabe? De desistir. Esse ano é melhor parar isso aqui. Esse ano. Já levantamos aqui uma parede.
respirar ainda um pouco. Há vezes que dá vontade de desistir. Mas veja, para falar de construção, e gerar resultados é construir resultados também. Como nós não desistimos e continuamos até hoje, a cada ano há algo novo que nós conseguimos agregar na estrutura do quê? Da igreja. Simplesmente porque nós não desistimos. Então existem pessoas que não estão a alcançar e a gerar coisas grandiosas na jornada da vida deles. Por uma única e simples razão. Eles fogem dos processos que lhes vão levar ao crescimento desejado. Primeira razão pela qual nós não crescemos, porque nós não temos desejos, não temos ambições, não temos objetivos de crescer. E a segunda razão pela qual nós não estamos a crescer, qual é? Nós estamos a fugir dos processos que nos vão levar ao quê? Ao crescimento desejado. Porque crescer não é fácil. Crescer custa, crescer dói, e todo crescimento traz consigo uma jornada que chamamos de processo. Mas há um galardão sempre garantido, veja, tanto por Deus como pelo próprio sistema natural. Há um galardão que sempre está garantido para aqueles que enfrentam os processos de cara. Oh, vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Trazendo aqui um equilíbrio bem rápido. Eu gosto de falar do equilíbrio porque esse é o problema que as igrejas pentecostais e neopentecostais às vezes geram. Nós motivamos e empoderamos tanto as pessoas que nós não colocamos equilíbrio sobre as pessoas. Então no final do dia o que é que vai acontecer? Você vai ter um irmão que vai prosperar e quando a prosperidade visitar a vida dele, o que é que vai acontecer? Ele vai sair da igreja. Você vai ter um irmão que vai ser ministro e quando ele se tornar ministro, ele vai sair da igreja. Eu nunca contei aqui nessa igreja, mas não vou falar o nome das pessoas por uma questão de ética. Mas houve alguém que está até agora no governo, numa posição como responsável de ministério, sabe? Né? Não quero falar ministro, ministra, que é para vocês não tentarem interpretar o sexo. E essa pessoa frequentava uma certa igreja. Quando essa proposta para aquele cargo chegou, em tempos, não fala assim, vocês não lembram. Tem que ter sabedoria para vocês não pecarem nem fofocarem. Mas quando essa proposta chegou à mesa dessa pessoa, essa pessoa disse ao seu pastor que por conta da posição eu já não poderei aparecer mais nos cultos. Imagina isso. Só que as pessoas esquecem-se que nós aprendemos que a terra ela faz o quê? E gira bem. Irmãos, ouçam com atenção esse pastor. Mas gira bem. Pode demorar 5 anos, 10 anos. Você vai voltar a passar naquela porta que você desprezou. E às vezes a culpa não é das ovelhas. A culpa é nossa, que não falamos algumas verdades aqui em cima. Então você empodera um filho que ele sai desse culto. Eu vou crescer profissionalmente. Eu vou ser o maior empresário de construção civil. Eu vou ser o maior empresário de laticínios. Eu vou ser a maior isso. Eu vou ser diretor. Eu vou ser ministro. Eu vou ser A, B, C, D. E a pessoa tem o desejo correto, a ambição de crescer, de prosperar, de romper. Só que como nós não trouxemos equilíbrio, esse rompimento chega e perdemos essa alma. E aqui vai o equilíbrio nessa manhã. O teu crescimento não é para ti. O teu crescimento não é só sobre ti. Vou falar melhor. Você não está no centro da razão pela qual você deve crescer. O Sol é um dos maiores astros, se calhar o maior astro. E todos os dias que ele raia para nós. Hello? Todos os dias que o Sol aparece, ele aparece para fazer o quê? Para tocar vidas. E não para se tocar a ele próprio.
Então por que deve existir em nós o desejo de crescermos em alguma área que seja? Porque quanto mais nós crescemos, veja aí, mais vidas nós podemos tocar, mais vidas nós podemos afetar, mais pessoas nós podemos ajudar. Então quando os teus milhões aumentarem, não é só sobre ti, é sobre quantas pessoas vão se beneficiar do aumento dos teus milhões. Quando a tua unção aumentar, não é para esfregar na cara das pessoas que eu sou ungido, que eu posso fazer o sol parar, que eu posso fazer a lua parar, que eu posso fazer chover e parar a chuva. Não, é para usar essa unção para levantar os caídos e edificar as pessoas perdidas. Então por que nós devemos crescer? Porque quando nós crescemos, mais pessoas podem beneficiar do crescimento que nós alcançamos. De várias formas. E seja em que área ou segmento. Efésios capítulo número 4, bem rápido. E aqui eu começo a fechar. Versículo 15, desculpa. Mas serão as vidas e as pessoas que poderemos afetar se nós crescermos. Efésios 4,15, é isso? Deixa eu tentar ver uma outra versão aqui, que eu vi uma outra versão. Alguém tem uma outra versão distinta dessa? Ok. Mas vamos lá nessa. Antes, seguindo a verdade em amor, façamos o quê? Vamos lá, façamos o quê? Minguemos. Paulo está a dizer para a igreja de Efésio minguar, secar, diminuir. Ele está a dizer para fazer o quê? Para crescer em algumas coisas. Para crescer em quê? Em tudo. Antes, seguindo a verdade. Seguindo a verdade. O que o pastor está a trazer com essa versão, com esse versículo? O equilíbrio. Porque nós não vamos crescer para ser os bambambás. Nós não vamos crescer para pisar na cabeça dos outros. Nós não vamos crescer para chamar os outros de fracassados, de pobres, de medíocres, de que não afetam, de que não fazem nada benéfico para outros, que não afetam a sociedade. Não. Nós não vamos crescer para ficar com os louros e batemos no peito. Nós somos os maiores, nós somos os melhores. Então, é preciso que a jornada do crescimento seja alinhada com a verdade, seja alinhada com o amor, ou seja, que seja uma jornada correta, que seja uma jornada. Eu, quando for o diretor, eu vou demitir todo mundo aqui. Nunca serás diretor, pelo menos pela mão de Deus não. Essa promoção nunca vai vir pela mão de Deus. Pode vir pela tua mão, pode vir pelos teus caminhos. Mas se essa é a motivação do teu coração, Deus vai te resistir. Porque Deus faz o quê? Resiste os soberbos. Todavia dá mais graça a quem? Aos humildes. Podem faltar respeito enquanto eu estou com a bola. Vou fazer uma pós-graduação. Eu vou fazer por tabela um mestrado. Quando eu voltar, eu serei um pós-graduado mestrado ou pós-graduado mestre. E quando eu colocar os meus documentos na direção, na chefia, esse diretor vai perder a cabeça. E aí agora vamos ver. Eles vão descobrir como é que é liderar. Primeira coisa, só se eu não sou filho da tia Minga. Há uns que fazem pior. Só se Deus não me ungiu, só se Deus não me ungiu. A primeira coisa que vou lhe fazer, eles todos, aquelas fofoqueiras, vou lhes mudar de direção, vou lhes meter, como se chama aquela brincadeira onde se cuida dos documentos, como se chama? Vou mandar todo mundo para o arquivo. Eu tenho uma colega, ela chama-se Carla. Falei o nome dela.
era para falar. Mas veja aí. Imagina uma juíza, magistrada. Foi colocada num certo lugar. E quando lá chegou, a sala dela era a sala do arquivo. Uma secretária com mesa e aquelas partilheiras todas à volta. Era o lugar que ela trabalhava. Porque alguém não foi com a cara dela. Ela escreveu, graças a Deus, agora ela já está em Luanda. Na altura ela escreveu vários pedidos de transferência, até para os piores lugares. Não precisa mandar para Luanda, me mandem para Lubalangimbo, mas me deem uma sala. Mas Deus fez graça e ela hoje já está aqui em Luanda. Agora está numa sala de família. Mas para dizer o quê? O nosso crescimento tem que estar alinhado com a verdade e com o amor. Eu ia dizer, alguns que fazem pior, eles não falam só se eu não sou filho da tia Mingota. Eles dizem, só se eu não sou servo de Deus. Só se eu não sou servo de Deus. Quando essa promoção sair, quem me viu passar na prova vai sentir como é que os ungidos governam. Deus não vai te culpar a governar. Porque nós tivemos um José, e você vai ler na tua Bíblia, que depois da promoção dele, nunca ouvimos. Faraó disse a José, eu só mando na cadeira, tu mandas na nação. Quer dizer que até as tropas, todos tinham que responder ao quê? Ao plano estratégico de José. E aquele menino ficou preso por uma calúnia. E quando subiu ao poder, nós não ouvimos nenhum relato dele ter feito o quê? Dele ter se vingado da mulher que injustamente o acusou de ele ter tentado violentar. Hello? Nós ouvimos histórias de perseguições montadas contra Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Mas nós nunca ouvimos histórias desses homens, após alcançarem a bendita promoção, o bendito crescimento, se vingarem daquelas pessoas que durante toda a trajetória tramavam contra eles. Porque nós devemos crescer em verdade, em amor. O nosso desejo de crescer tem que estar alinhado com o correto. Não é para se vingar da tia que nos tratou mal quando éramos pequenos. Não é para humilhar os filhos e as filhas da tia que tiram mais glórias do que nós. Essa é a correção que nós devemos trazer para as nossas igrejas. Vai, projeta aí o versículo, filho. Mas veja aí, o ponto central. Cresçamos em tudo. Veja o que Paulo vai falar. Cresça em tudo em quem? Em Cristo. Porque não tem como crescer em Cristo sendo soberbo. Não tem como crescer em Cristo sendo avarento, mentiroso, arrogante. Não tem como crescer em Cristo se Jesus está em nós. Uma das coisas que Jesus faz em nós é moldar dia após dia coisas em nós. Não é 24 horas, é uma jornada, é um processo. Mas existem alguns elementos que alguém tem que olhar para mim e perceber que eu mudei em alguma coisa. Que alguém tem que olhar para ti e perceber que você mudou em alguma coisa. Eu saí com um amigo, fomos jantar, e esse amigo ele tem um primo que é ateu. Ele é ateu. Você sabe o que é ateu, né? Ateu é o quê? Sabe que não acredita em Deus. Então, assim que sentávamos, a primeira coisa que ele me perguntou é: posso lhe tratar por Elcio, né? Eu, claro, esse é o nome que a minha mãe me deu. Eu já vi o ateu, porque se eu não acredito em Deus, chamar de pastor, pastor de quê? De qual de Deus? Se Deus não existe. Ok. Então nós fomos conversando e ele é o ateu que mais quer saber das coisas de Deus. A nossa conversa girou em torno do cristianismo, com o ateu. E ele foi me fazendo algumas perguntas, eu fui respondendo e tal. O benefício do cristianismo, a importância do cristianismo, o propósito do cristianismo. Eu disse-lhe que muito mais do que
nós sermos salvos, uma das coisas que o cristianismo gera em nós é que o cristianismo tem como se fosse um código de conduta, né? Um padrão de ética. Não é expectável o cristão matar, não é expectável o cristão se prostituir, não é expectável o cristão roubar, não é expectável, não é que sejamos perfeitos, mas não há essa expectativa de um cristão desenvolver algumas obras e algumas práticas. Porque há coisas que a própria Bíblia corrige, a Bíblia não só proíbe, há coisas que a Bíblia vai trazer correção e vai apontar o caminho. E então eu fui explicando isso e ele diz assim: olha, nisto que disseste, Elcio, no local em que todo mundo me chamava pastor, Elcio, nisso que disseste, Elcio, faz sentido, porque veja, o meu primo era desbundeiro, era sábio, era cozido, mas desde que ele se juntou, começou a ir para a igreja, essas coisas mesmo ele parou de fazer. Alguém tem que perceber que o cristianismo está a gerar transformação e evolução na tua vida. O cristianismo está a gerar o quê? Transformação e evolução. Se você era aquela vizinha que saía com toalha, e não finjam que isso não acontece aqui na nossa realidade, acontece bem. Aquela vizinha que saía com toalha para gritar, hoje quando vem bater a tua porta, você diz: nada, vão vocês, depois me contem o que correu. E depois de um tempo já não lhes dizes para ir. Há um outro tempo que lhes convidas para entrar e dizes: não, não vamos só mais. Deixa só. As pessoas têm que ficar assim. Você está bem. E depois vai chegar uma outra fase, que é a fase pior. Sabe qual é a fase pior? A fase que ninguém mais te liga. Porque quando eles pegam o telefone para fazer besteira, já sabem, não, o Elcio não. A amigota não, vamos procurar outra pessoa, a amigota não vai dar. Nós já sabemos, essa vai nos pregar, essa é da igreja. Ouça, quando você chega nesse nível, você está quase a ganhar o céu. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. O nível das pessoas saberem que não podem te ligar para ir roubar, para ir matar, para ir se prostituir, para ir fazer nada errado. O nível que as pessoas querem fofocar mesmo, uma fofoca mesmo pesada, mas ele já sabe, Matias não é a pessoa certa. Esse dá raiva, esse dá raiva. Porque aqueles dias, vamos ser sinceros, que surge um tema e você quer alguém para ligar. Quem nunca? Não, quem já? Irmã Luciana nunca. Já também. São todos de carne como eu. Aquele dia que surge uma coisa e você pensa logo: quem é que eu vou contar esse babado? E na lista das babadeiras, você nunca vê parte. Essa aí. E a pessoa até se decepcionar quando liga para ti: fulana, olha, você quer correr? Vai ser triste, tem que ser isso, precisam parar isso. Mas a pessoa, você está vendo que a pessoa do outro lado está a ferver, né? Você, essa é a minha mulher é Rita. A minha mulher é Rita, as amigas lhe ligam: mana, nós temos uma irmã amiga, e ela gagueja assim um pouco. E ela te liga, ela diz assim, ela liga para a pastora, ela diz assim: mana, te liguei para pecar. Mana, te liguei para pecar. A pastora diz: não me faz rir essa hora, é o que mais? Ela começa, ela bem excited do outro lado. Não me faz pecar, faz favor. Ela do outro lado já, mana. Ela fala assim, já bem, ela conta tudo. Eu estou assim deitado, ao visto já minha mulher. Nada. O fogo da sua panela da sua está fervendo, a pastora. Nada. Não me faz pecar, Nada, fulana, você. Você está exagerado. Tá bom, mano. No final da conversa, fulana, e o meu sobrinho? No final da conversa, fulana, aí não sei o que, a pastora não mete lenha na fogueira dela.
Mas aquela fogueira já está a ferver. E o que ela sabe? Epa, não deu para pecar com essa aqui. Ela vai arranjar outra pessoa para pecar. Mas ela vai ter que pecar. E ela já te avisa. Eu não liguei para saber como é que vocês estão, como é que estão a passar o dia, tenho saudade. Mana, te liguei para pecar. Quer dizer, nós mesmos já sabemos o que é pecado. Mana, te liguei para pecar. Ouve. Não faz pecar. Amém? Aqui, voltando ao centro do versículo. Nós vamos falar da evolução ao ponto das pessoas à nossa volta perceberem que desde que nos associamos com Cristo, não tudo, porque não vai sair tudo. Paulo disse que eu tenho um espinho na carne. Inclusive orei a Deus para que me tirasse esse espinho. Mas ele disse, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quer dizer que até o final da cruz existirão algumas imperfeições aonde? Em nós. Ninguém vai ser perfeito, mas vamos sendo na jornada aperfeiçoados. Hello? Agora veja aí. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Quer dizer que em Jesus Cristo, como cabeça da igreja, nós podemos ambicionar o quê? Crescer em tudo. A Bíblia fala que Jesus, primeiro, se fez pobre para que enriquecêssemos. Segundo, a mesma Bíblia vai dizer que Ele veio para nos dar o quê? Vida e vida em abundância. Quando esse copo para chegar à abundância de água, quer dizer que o nível de água vai fazer o quê? Vai crescer. Cresçamos em tudo em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo o nível da tua saúde pode crescer. Em Jesus Cristo o teu nível financeiro pode crescer. Em Jesus Cristo o nível de paz na tua casa, no teu lar, na tua família pode crescer. Em Jesus Cristo a tua carreira, a tua jornada profissional pode crescer. Em Jesus Cristo a tua empresa, contatos, contratos pode crescer. Em Cristo cresçamos em tudo. Anote aí bem rápido. Provérbios de Salomão deixou-nos um princípio milenar de sabedoria. E veja o que está escrito em Provérbios capítulo número 4, versículo 16. Versículo 18. Diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser, ou em outras versões, até chegar dia perfeito. Ou seja, o justo, o caminho do justo é como a luz do dia. Você já deu conta que quando a noite chega, parece que ela não quer ir embora? Porque às vezes você está com um carro, imagina, às vezes mesmo que você não conduza, pode estar ali no pendura, pode estar no banco de trás. Você já deu conta que os postos da rua estão acesos, mas à noite ainda se percebe? Hello, vocês estão aqui? Os postos da rua estão acesos, mas você ainda sente a presença da escuridão? O farol do carro está aceso, mas nós ainda sentimos a presença da escuridão. Nós andamos em algumas estradas, ligamos o máximo do carro, mas nós sentimos que parece a escuridão domina sobre o máximo do carro. Mas sabe o que Salomão está a dizer? Que o caminho do justo, por mais escuro que ele esteja, por mais difícil que ele seja, por mais complicado que ele seja, ele é como a luz do dia. Então, a luz da madrugada, e a madrugada ainda é escura, a luz das primeiras horas do dia, ela vai lutar com as trevas que também não quer sair. As trevas não querem recuar, mas a luz da aurora está a dizer: é meu tempo de aparecer, é meu tempo de surgir, é meu tempo de brilhar, é meu tempo de emergir. E a luz da aurora, ela fica ali naquela luta com a noite da madrugada, até que chega o quê? Dia perfeito, até que a luz brilha e domina sobre as trevas, até que a luz brilha e irradia sobre as trevas, até que a luz chega e diz assim: é o meu tempo e a minha estação. E Salomão está a dizer que esse é o caminho do justo, que você vai lutar para crescer, você vai lutar para crescer, mas você não pode desistir porque ficou difícil, porque ficou apertado, porque você está sendo compreendido, porque você foi abandonado, porque as portas fecharam, porque todos se levantaram contra ti. Você
é justo e vai continuar a lutar contra a oposição, contra as trevas, contra os bloqueios, contra as barreiras, até o quê? O crescimento chegar à tua vida. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, não pouco e pouco, ele vai dizer, vai brilhando mais e mais. Esse mais e mais pressupõe que a luz da aurora vai fazer o quê? Vamos lá, já estou a fechar. Pressupõe que a luz da aurora vai fazer o quê? Vai crescer. Mais e mais. A luz da aurora quer dizer que há uma luta invisível na madrugada que nós não percebemos. Nós não percebemos que a luz vai se incrementando. Às vezes até percebemos se nós estivermos acordados, né? Na estrada ou na rua ou em algum lugar. Alguns momentos que está escuro e você vai percebendo que a luz quer tomar o seu lugar. Então, para a luz dominar sobre as trevas, que é a noite, essa luz precisa fazer o quê? Crescer. Aquele clarão que nós às vezes conseguimos observar às 5 horas, às 4 horas, sabe o que Salomão está a dizer? Que se aquele clarão permanecer no mesmo nível, nós nunca vamos experimentar dia. Então aquele clarão ele tem que perceber que até eu estou programado para crescer. Até eu estou programado para crescer. É assim que às vezes você vê que às 4 ou às 5, aqui na nossa realidade, 5 e pouco, às vezes até só 6, começa a clarear um pouco. E quando chegamos a essa luz das 11, das 10, das 12, é porque a luz, para estabelecer o seu domínio e o seu propósito, ela teve que crescer cada vez mais. E anote isso que eu vou falar: não há domínio perfeito sem crescimento. Não há propósito cumprido sem crescimento. Eu oro no nome de Jesus nessa manhã, como a luz da aurora luta para cumprir o seu propósito, que é iluminar a nossa jornada e fazer o dia se tornar perfeito, que você possa crescer dia após dia e encontrar a jornada de cumprimento do teu propósito. Em nome de Jesus, me dá um amém. Atos capítulo número 6, versículo número 1, aqui eu fecho, não precisamos abrir. Mas a Bíblia vai falar que crescia o número dos apóstolos. Em outras versões vai dizer que crescia o número dos discípulos. O que é discípulo? Discípulo é seguidor, servidor de Cristo. E para chegar, não que todos vão lá chegar, mas, por exemplo, para chegar a pastorado, profeta, apóstolo, mestre, evangelistas, que são os 5 ministérios que Paulo aponta, é preciso passar pela jornada de discípulo. Para chegarmos ao povoamento dos céus, é necessário gerarmos discípulos. E para sermos geradores de discípulos, é necessário crescermos espiritualmente. Porque veja, ninguém conduz ninguém para um caminho que não entende. Sabe quem leva as outras pessoas para beberem? Adivinha? Quem? Quem bebe? Nenhuma pessoa sóbria liga para o outro e fala: hoje vamos beber umas canecas. As pessoas até sorriem. Pergunta se você está a bater bem. Porque ninguém conduz ninguém para um caminho que não conhece. Ninguém pode conduzir a outrem para uma jornada que não faz parte. Sabe quem introduz as outras pessoas para o caminho da droga? Pessoas que se drogam. Sabe normalmente quem batiza as pessoas para o caminho da prostituição? Homens e mulheres que já se prostituem. Quero fazer uma pergunta só para fazer você pensar. Hoje, vai ser chocante, posso fazer? Hoje, você está aqui, homem, mulher, você não se prostitui. Se você decidisse agora se prostituir, fora algum quadro, não, olha, eu já tenho um chefe na beca, se você já tem um chefe na beca a te chatear, esse não conta.
Amém? Vamos falar normal. Normal tipo eu. Ninguém está me chachar, ninguém está me complicar a minha vida. Estou com a minha garina só. Hello? Vou falar pessoa normal. Se você tivesse que entrar na vida da prostituição, você saberia como fazer? Só uma pessoa que respondeu não. As outras pessoas sabem. Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho trabalho aqui afinal. Saberias? Ias procurar alguém. Conheces alguém que faz isso? Nas ruas? Ok. Ei, bem barato assim na paragem. De 200. Na paragem é de 500 euros. Na paragem até dão de graça. Na paragem, filha. Amarrado. Você não conta, você conhece. Você já falou na paragem, você já conhece as paragens, você não conta. Você vai falar de pessoa que não conhece. Assim mesmo, do nada, acordaste. A partir de hoje eu vou começar a me prostituir. Nós conseguiríamos, se quiséssemos facilmente entrar para esse caminho. E a história, inclusive, até aqui na igreja, já tive acesso a pessoas que foram aliciadas para esse processo. E a história nos conta que normalmente começa com alguém que já está onde? Envolvida nesse meio. Vai te dizer, não, é o meu chefe, não, é o meu papoite, vai vir com um amigo dele, não tem nada aí. 1 milhão, 500 mil. É uma das mais baratas da paragem. 1.000, aí da paragem deve ser 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15, 20. Marcela fez uma coisa. A pessoa não se aguenta. Amém? Então, normalmente a história conta-nos que quem está nesse circuito é que vai tentando aliciar quem está fora desse circuito. Vou falar no campo dos homens também. Existem homens que não traíam as namoradas, que não traíam as noivas, não traíam as esposas, mas começaram a ir jogar futebol com os amigos que traem. Começaram a ir jogar, a ir beber com os amigos que traem. Começaram a ir, como se diz, na placa com os amigos que traem. Começaram a ir para os filmes com os amigos que traem. E quando você começa a ouvir o teu amigo a falar qual anda um dele, qual anda dois dele, qual anda três dele, o que é que na cabeça do homem começa a se formar? A ideia de que é fácil ou possível fazer isso. Porque às vezes aquele meu amigo que faz também tem mulher como eu. Você está se perguntando, como é que esse fintou a Cucu? Esse fintou minha cunhada. Só lhe falou que não tenho uma conferência no Belas. E ela também não ligou mais. Ok, então você vai fazer assim. E agora ele vai falar, ui, ouve. Aquela minha nega está com uma amiga dela. É como? Ele primeiro começa a tremer. Como, Jesus, eu falei na minha mulher que vi no CCB, no workshop, na formação. Não, olha, vamos só cair aqui, tal, tal. Quando ele cair a primeira vez, o que vai acontecer? Eu sou homem. Vai cair quantas vezes forem necessárias ou ele quiser. Porque veja, ninguém te leva para um caminho. Se você não tem namoradas, eu assim agora, vamos ligar. Eu tinha um tio meu, já é falecido, vou contar-vos essa história. Em sua honra e memória. Quando eu era muito mais novo, ele não vivia em Luanda. E ele vivia no Lubito. E ele namorava muito. Ele tinha uma mulher, mas ele tinha... e discava. Então, quando ele viesse para Luanda algumas vezes, eu era muito mais novo na altura. Ele tinha uma casa de passagem do serviço dele, da empresa em que ele trabalhava. Eu devia ter na altura, quando esses episódios começaram, sei lá, 18, 19, 20 anos. E ele vinha e dizia, como é?
estou aqui sozinho. Não arranjas umas pequenas. Ele falava, eu não conheço esse tipo de mulher. Eu não conheço o quê? Esse tipo de mulher. Que é a mulher rápido, que eu vou pegar para o motivo, está ali, vai lá. Era miúdo quando ele começou a me pedir isso. 18, 19, 20, 21, se calhar. Não mais do que isso. Eu falei, eu não conheço esse tipo de mulher. Que eu vou ligar, vou falar, não, o motivo está aí no sítio X, vai lá. E sempre que ele viesse comer nada, eu falei, eu não conheço esse tipo de mulher. Eu sou criança, eu sou miúdo. Minha pedalada é outra, minhas coisas das crianças. Essas miúdas que eu conheço não estão nessa vida. E ele me pedia sempre. Até que depois eu comecei a levantar a bandeira do cristianismo mais alta e ele parou de me pedir. Por quê? Porque quando, mesmo sempre fui cristão, mas a bandeira não estava bem levantada, eu não lhe oferecia. Quando a bandeira ficou bem levantada, ele falou, agora piorou. Por uma razão bem simples. Ninguém pode conduzir alguém para um lugar que não conhece. Ninguém pode conduzir a outrem para um lugar que não faz parte. Eu não posso vos convidar para se drogar, porque eu não me drogo. Eu nem sei onde comprar droga. Eu não posso vos convidar para ir tomar um copo, no sentido mesmo de bebida alcoólica, porque eu não consumo álcool. Não vai ser esse convite que eu vou fazer. Normalmente quando eu saio com as pessoas é mesmo para comer. Eu gosto de comer. Tá? O meu convite é vamos comer. Amém? Não vai ser vamos beber. Porque o caminho de comer e de comer bem eu conheço. Esse que o teu bolso está em condições. Amém? Vamos lá. Atos 6:1. Então, os discípulos acresciam-se. Os discípulos cresciam. Não sobrenaturalmente. Mas porque existiam pessoas que conheciam esse caminho e faziam o quê? Conduziam a outros para esses caminhos. O que o pastor quer dizer nessa manhã? Tenha o desejo de crescer financeiramente, tenha o desejo de crescer profissionalmente, tenha o desejo de crescer em várias áreas da sua vida, mas sobre todas as coisas, se você é cristão, tenha o desejo de crescer espiritualmente, de conhecer Deus, de conhecer as coisas de Deus, e para que Deus possa transformar a tua vida como um instrumento que vai conduzir a outros para onde? Para o caminho da verdade. Veja o que eu vou falar. E isso não é sobre frequentar a igreja. Você sabia que nessa igreja nós temos, sei lá, mais de 10 pessoas que nunca trouxeram alguém para a igreja? Vocês querem que eu pergunte agora? Querem que eu pergunte agora? Ei, vocês querem meter os outros em problema. É melhor não. Os que falaram amém são os que já convidaram alguém. Como que ele, eu não vou levantar mais, eu estou safo. Mas nessa igreja tem mais de 10 membros. Aliás, não vamos distante. Quantas vezes, esse ano nunca fiz, mas o ano passado, vocês lembram-se, deu em vários cultos de domingo perguntar, você já convidou alguém, onde está o teu convidado? Quem se lembra de eu ter feito essas dinâmicas o ano passado? E nós não víamos isso. Pessoas que não levantavam a mão. Mais de 10 pessoas, que eles podem vir todas as quartas, todas as sextas, todos os domingos, todos os jejuns, todas as conferências, todas as palestras, mas eles não levam ninguém. E parece que não estão interessadas em levar ninguém para esse caminho. E sabe, normalmente quando é que isso acontece? Quando você está num ambiente, mas você não está a seguir, ou não está muito envolvido com a política do ambiente. Então é necessário que esse homem e essa mulher, ele cresça espiritualmente. Para que agora a vida dele não seja só para ele, mas que ele haja agora nele o desejo de querer conduzir outros para o caminho que ele está a seguir. Esse caminho tem nome que é Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E logo, veja, se algo é bom para mim, eu quero que outras pessoas o quê? Participem disso. É por isso que as moças que se prostituem e acham que isso é bom, elas estão a aliciar, a convidar outras moças para onde? Para a prostituição. É por isso que as pessoas que bebem e acham que isso é bom, quando eles saem, eles
Eu já estive em ambientes, vocês provavelmente também, principalmente quem não bebe, que o teu amigo, e vamos lá, estava a beber, se calhar uma bebida nova, que você nunca provou, um uísque, uma vodka, uma cerveja qualquer, e te ofereceu um pouco para provar. Quem já passou por isso? Eu já. Quem já? Porque na concepção das pessoas, se é bom para mim, poderá ser quê? Bom para os outros. Como é que os que estão no caminho errado têm mais celeridade para nos dar a provar as coisas erradas? E nós que estamos no caminho, na verdade, a vida, estamos pávidos e serenos em apresentar Jesus para as pessoas. E esse Jesus pode ser apresentado de várias formas. Se estiver sentado em mesas, com pessoas, por exemplo, que se drogam. Se você ficar um mês sentado nessa mesa, eu duvido se eles não vão te convidar a experimentar. E se você disser, não, isso não, assado e cozido, o que é que eles vão dizer normalmente? O que é que eles dizem normalmente? Não tem mal nenhum. É só um coisa, é só um pouquinho, não vai te fazer mal, prova, e pá. E eles querem nos convencer para provar. Discípulos, anote isso aí, é muito importante que eu vou falar. Discípulos fazem discípulos. Discípulos geram discípulos. Discípulos reproduzem discípulos. E tudo começa quando nós começamos a levar um pouco mais a sério a nossa caminhada com Deus. Quando nós começamos a olhar para as coisas de Deus com uma outra visão. Então há em nós o desejo de falar de Jesus para os nossos colegas, para os nossos amigos, para os nossos pais, para os nossos vizinhos. Nós não temos vergonha no nosso estado do WhatsApp, no nosso story do Instagram, no Facebook, no TikTok, no Snapchat, no Twitter, no X. Nós não temos receio de partilhar uma fala, uma frase, um versículo, um evento. Porque existem várias formas de conduzirmos pessoas para Jesus. Que você não cresça só financeiramente, mas que você tenha o desejo de crescer tanto nas coisas de Deus, que Deus possa ver em ti um instrumento para o povoamento dos céus. Que nessa manhã o desejo de crescer seja ativado na vida de cada um. Em nome de Jesus, me dá um amém bem forte.